Pessoal, vamos voltar agora a olhando para essas 3 palavras, esses 3 M's aqui, método, mensagem ou mensageiro. Falando de evangelismo no geral, né, mas especificamente a nós, no nosso tema de evangelismo de crianças. Qual dos 3 vocês acham que é a mais importante? Marcelo não vale responder, alguém quer arriscar? Não? Vamos lá. Quando a gente fala da mensagem, a gente está falando sobre o que falar. Lembrando que a mensagem, ela tem que ser bíblica e sempre cristocêntrica, sempre ficar no que está escrito, tá? Nunca fugir dela, né? Aí temos o método, que é como falar, quais recursos visuais usar, ou os auditivos também, né? Quando às vezes não tem os visuais. Aqui está o segredo, a gente nunca deve subestimar a mensagem supervalorizando o método. Ou seja, dos 3 M's, o mais importante, gente, é sempre a mensagem que você vai transmitir. O método vem em segundo plano. Porque às vezes a pessoa, eu já cometi esse erro, por isso que eu estou falando para vocês, não é só de alegrias e de vitórias e de bens, é de aprendizado também, e assim, às vezes é amargo a gente engolir, errei, mas errei. Às vezes eu já supervalorizei o método, e a mensagem, então, não foi eficaz, sabe? Me preocupei muito com o visual, e o tema ali ficou pobre dentro de tanta figura, tanta, né? Então, não subestime a mensagem, supervalorizando o método que você está usando. E agora vamos falar um pouco do mensageiro. O mensageiro sou eu, que estou ali, né, ministrando. Evite chamar a atenção para si. Cristo é que deve aparecer, não o mensageiro. Um exemplo é roupas muito chamativas. Um salto alto, por exemplo, uma fantasia que não cabe ali, a não ser numa peça teatral, é diferente, tá, gente? Mas você, sendo a pessoa que está ministrando a mensagem, evite chamar atenção para você, tá? Porque o que que nós estamos evidenciando ali? Uma mensagem. Então, a mensagem, ela tem que estar no topo. Depois vem o método mensageiro, então, quanto mais neutro, melhor, tá? Porque eu já vi, assim, não quero citar nomes, mas eu já vi pessoas que ministram para crianças, e ela chega lá que nem uma personagem de filme, entende? Com um vestido de princesa. Cara, vai confundir a cabeça da criança, ela vai ficar ali olhando, nossa, mas esse vestido, esse detalhe parece o da princesinha tal, do filme tal, sabe? Elas vão ficar viajando ali, então vai roubar a atenção do que é o principal. É por esse motivo. Não é errado você se arrumar bem, tá? Mas quando você vai ministrar, eu sou do seguinte conselho: se é Cristo que está sendo evidenciado, você tem que fazer o máximo para desaparecer, para que a criança, então, foque naquilo que você está ministrando. Porque distração, o inimigo vai inventar outras, né? Mas que você não seja essa distração, para a criança, então, perder o foco da história, tá certo? E aqui eu fiz esse slide aqui para também chamar a atenção dos tios, os irmãos, porque assim, geralmente, trabalhar com crianças tem sido uma coisa que foi assim muito feito por mulheres, pelas tias da igreja. Mas os homens também são importantes no departamento infantil, no evangelismo de criança, na rua, seja onde for, os homens ter uma participação mais ativa, tá? Até pela questão da ideologia que está aí, né? Então, é bom ter também a presença masculina no evangelismo de crianças, sim, tá? Então, os tios têm vaga, tá? Vamos falar sobre o ensino da palavra em si. Princípios gerais de aprendizado.
o professor Julian ontem, ele falou alguma coisa nesse sentido também, mas ele deve ter tido uma outra fonte onde ele pesquisou, mas os números são parecidos, tá? O aprendizado, ele consiste em retermos 10% do que lemos e ouvimos, ele falou alguma coisa de 7, 30 e alguma coisa, e 70, 60 e alguma coisa. Então, 10% do que lemos e ouvimos, 25% do que vemos e 40% a 60% do que é encenado, tá? E 80% a 90% a gente consegue reter quando a gente faz uma experiência própria. Isso falando de quem está aprendendo, quem está ali, né, sendo ministrado. Por isso que, assim, as atividades, elas são indispensáveis para um aprendizado eficiente. A gente, na Hope, a gente criou o livrinho do Caminho das Cores, né, um livretinho onde a criança, depois de ouvir a história, depois de ser ministrada, ela leva para casa o livreto e ela ganha também o giz de cera, junto, né, nas cores, e ela pinta o livrinho para marcar, para relembrar a história, para aquilo ficar mais uma vez gravado na mente dela. O professor Pierluigi Piazzi, acho que é assim que fala, ele é italiano, descendência italiana, um ótimo professor, eu acho que ele já não é mais vivo, e ele sempre dizia que a lição dada, lição aprendida. Ele era dessa linha de pensamento, que quando você dá uma lição, você faz a criança aprender ela logo em seguida. Ou seja, ele incentivava os alunos dele a chegaram da escola, por exemplo, receberam uma tarefa na escola e chegaram em casa, em seguida fazer a lição, fazer a tarefa. Isso ajuda a gravar o que eles aprenderam. Sempre exercitar em seguida, antes de dormir uma noite. Tá? Então, sempre que você quiser que a sua criança, que né, as crianças que estão sendo ministradas aprendam melhor o que você quer ensinar para elas, faça elas a desenvolverem alguma atividade fixando esse aprendizado. Isso dá super certo, tá, gente? Agora, falando do ensino da lição. Uma coisa, assim, que é muito importante a gente... Por isso que eu digo, assim, a pessoa que vai ministrar para a criança, tente fazer o máximo de curso de oratório que você puder fazer, para não chegar lá na frente da criança e ler. Pegar lá o caderninho e ler. Simplesmente ler. Isso não vai ter uma fixação eficiente na mente da criança, tá? Então, tentar se desenvolver para poder falar, ministrar, transmitir uma mensagem, quanto mais natural, melhor. Mesmo que erre, perdão, errei aqui, vai em frente, mas que seja o mais natural possível, entende? Então, quanto mais você pesquisar, quanto mais você escrever, quanto mais você ler, gente, ler ajuda muito, ler muito material de diferentes autores, isso tudo ajuda você a adquirir o máximo de conhecimento dentro do tema que você está ministrando, né? Eu coloquei aqui como lições de temas trimestrais. É muito bom você, quando você tem essas lições, você tem já o material ali pré-montado, mas não fique só naquilo. Pesquise mais, pesquise fora dali, pesquise em outros lugares, em outras fontes. Sempre você vai ter um conhecimento a mais para agregar ali. Não ficar só naquele beabá ali, aquele básico, sabe? Pesquise, leia. Isso não é só para as crianças. Você também vai estar se enriquecendo com o que você vai estar agregando, né? E o ponto focal da mensagem que você está transmitindo, ele deve ser claro. Bem claro, não deixar dúvidas daquilo que você quer ensinar, tentar focar num tema central, né? Conclua depois, reforçando essa mensagem que você estava ministrando, e de novo, coloquei aqui, até grifei para a gente não esquecer de ministrar no máximo 15 minutos, tá, gente? Não passem disso, que a criança não vai gravar.
Não vai gravar? Eu digo, até ali ela vai gravar. Depois disso, ela dificilmente vai conseguir se concentrar. É dela, isso é a natureza da criança, tá bom? E um conselho que eu dou, assim, é explorar os 5 sentidos, gente. A visão, a audição, tato, paladar, olfato. Ah, eu lembro, assim, de várias lições que a gente acabou usando, assim, vários desses sentidos, né? Eu me lembro, assim, o paladar mesmo, gente, é uma coisa, assim, que eles amam de verdade. Eu fiz uma vez a dinâmica da água com limão, sem açúcar, do limão com açúcar, para falar do cristão é, é, alegre, do cristão que não é tão alegre, né, que ainda não foi transformado pela doçura de Jesus, essas coisas assim. A comida, eu fiz uma vez, levei a sardinha, levei ovo cozido, maionese, a gente aqui no sul do Brasil, a gente usa muito um pão, o pão com esse patezinho, né, de sardinha com ovo e maionese. E eu levei na classe os ingredientes, falei do dia da pesca de Jesus, que depois daí eles foram lá e assaram o peixe, comeram o peixe, aquela coisa toda. E aí eu fiz as crianças preparar a receita, sabe? Eu levei os ingredientes meio que inteiros e eles tiveram que fazer ali, montar, tudo, deixei tudo na mão deles. Saiu umas melecas lá, mas, enfim, no final, daí eles comeram. Tinha criança que eu sei que elas não comiam peixe. Tem criança que não comia ovo cozido. Mas daí, quando foi eles que fizeram, eu sei que eles gostaram. Pelo menos ali na hora, né? Eu não sei se eles continuaram comendo depois, eu não acompanhei. Mas, sabe, trabalhar esses 5 sentidos. Outro dia a gente, quando eu fui falar do cego, nós fizemos a brincadeira do ceguinho que tem que encontrar algum objeto, a gente esconde ele, ela tem que encontrar o objeto dentro da sala. Como é chato ser cego, sabe? Venda os olhos da criança, e trabalha isso nela. Então, quando cabra cega, isso mesmo, se lê. Quando ela daí tira aquela venda do olho, é maravilhoso, é como, ai, fui curado, sabe? Então, como eram poucas crianças, deu para fazer com todas elas uma rodada, né? Naquele dia eu lembro que tinha poucas crianças, então deu para fazer com todas elas uma vez, elas foram vendadas. Então, trabalhar o sentido, né? Cada história dá para colocar, cada ministração, sempre tem alguma coisa ali que você pode colocar, às vezes é só a visão, às vezes só a audição, mas o paladar, gente, é uma coisa assim que eu acho fantástica para trabalhar com eles, tá bom? E tem também algumas ferramentas de fixação, que a gente pode usar outras, né? Além dessas que eu acabei de falar, artes, né? Então, criar alguma coisa, né? As músicas em si, a música em si, eu não sei, quem estava lá no prático viu, assim, a música em si só, eu não gosto de cantar uma música sem fazer a criança interagir com ela, porque criança só cantar, ela não gosta, eu sei que não, então, fazer ela se envolver, utilizando algum método de gesticular, de mexer com o corpo, sabe, fazer ela, né, por exemplo, vamos cantar a música do Meu Barco é Pequeno, quando fala do barco é pequeno, mas tão grande é o mar é tão grande que ele faz um barulho, chua, chua, das ondas, gesticula com as mãos, que aquelas ondas são tão grandes, vai de um lado, vai para o outro, nossa, que onda enorme. Quando tem uma musiquinha, uma época também que eu cantava sempre quando eu se referia ao tema da passagem do mar, né, do povo de Israel passando no mar, então tinha uma música que cantava assim, e o mar se abriu, e o povo passou, e os israelitas louvavam ao Senhor, daí tinha uma parte ali que falava, para um homem sem fé, fecha-se o caminho, então, daí o mar fechou, e o Egito se afogou, daí a gente fazia o barulhinho das bolinhas,
Era muito, isso é uma coisa que eu conhecia a música, mas eu inventava ali na hora e colocava daí a gente ia se afogando e se abaixando, e aquelas bolinhas a gente fazia assim, que as bolinhas iam subindo, e com o barulho da boca a gente fazia glup, glup, foi muito top, sabe? Então, assim, você pode usar a arte para música, você pode usar também recursos visuais, tipo, teve um dia que na música a gente usou, estou seguindo a Jesus Cristo, então a gente fez uma seta, tipo Jesus Cristo, então nós botava a seta na frente e saía andando pela igreja, cantando a musiquinha, estou seguindo a Jesus Cristo, é para lá que ele está. Eu não fiz um Jesus boneco, porque eu achei que levava muito para idolatria, assim, uma coisa assim, não me cai muito bem fazer um boneco de Jesus, eu não gosto. Daí eu fiz só a seta, estou indo lá para onde Jesus está, entendeu? Então, sabe, você pode usar tem muita coisa assim que, às vezes, de uma figura você, sabe, salta uma ideia, né, para você fazer. A dramatização, às vezes uma musiquinha, tem uma música muito legal, ela até é de um grupo católico que falava sobre as ofertas e da viuvinha, né? A viuvinha que deu a ofertinha e na música até é engraçado. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo o link para vocês. Falava assim que estava chegando a turma dos barrigudos, gente, é muito engraçada a música. Os barrigudos se referia aos fariseus ali, os que davam ofertas grandes, né? E depois chegava a viuvinha com a ofertinha, sabe? Eu fiz essa dramatização, fiz essa encenação na igreja, gente, foi muito legal, sabe? Você fazer essa, essa apresentação com eles. Eles participam de boa, porque é só uma encenação mesmo, né? Tá bom? Algumas diretrizes básicas para a gente observar. Gente, quando a gente vai, tipo, fazer uma atividade, um projeto que a gente está desenvolvendo, seja ele numa igreja, seja fora, planejamento é uma coisa essencial, tá? Então, a gente precisa, sim, de planejamento. Envolve tudo que envolve um planejamento, é toda uma dinâmica, assim, tipo, horário de início, despesas que vai ter, fazer uma abordagem de quantas crianças mais ou menos vão ter, para se você levar material, você saber, né, quanto de material que você vai ter que levar, caso você dê algum brinde ou algo assim. Então, o planejamento, para você desenvolver um bom trabalho, ele é essencial. Nada que não seja. E mesmo assim, gente, mesmo a gente planejando, fazendo, às vezes ainda assim as coisas acabam, às vezes não dando tão certo, tá? Mas mesmo assim a gente não pode abrir mão disso, tá? Criatividade é uma coisa assim que é essencial, e se você não sabe criar, copie. Copie de alguém que fez, mas faça, tá? Siga alguém que é muito criativo e para que você consiga fazer o seu ensino, sua ministração ser excelente, porque não é para homens que você está fazendo, é para o rei desse universo. E essa oportunidade de desenvolver um trabalho para o Senhor, nós temos só uma vez, só nessa vida, nesse pequeno vapor que chegou e logo vai desaparecer. Então, nós temos que fazer com mais excelência possível. Se você não tem a sua criatividade, copie alguém, copie, mas copie e faça melhor, dá uma melhorada naquela cópia, tá, gente? Tá valendo, viu? Outra coisa, instrumentos ou objetos de aprendizagem. Eu coloquei aqui alguns exemplinhos para compartilhar com vocês. Por exemplo, uma vez eu até falei isso, acho que na aula passada, eu fiz a luneta do Abraão. Eu fiz uma vez o varal do aprendizado da criação. Então, o que, que eu fiz? A gente ministrou a história da criação, depois eu fiz, tipo, pecinhas de roupa desenhadas em uma cartolina, e as crianças, elas decoraram o dia da criação, que daí cada uma tinha o seu número de dia, para eles saberem a sequência. Os meninos, eu dei a corda, e daí eu expliquei para eles como fazer para estender a corda de um varal, do varal de uma ponta até na outra, e daí colocamos tudo num cesto,
depois eles foram estender, e deixaram ali estendido o varalzinho da criação até a próxima semana, que ele ficou exposto lá. Foi muito top, sabe? Então, são coisinhas que a gente pode inventar para deixar isso ali fixado, porque daí quando os pais passavam, diziam, mãe, fui eu que pintei esse aqui, ah, esse fui eu, sabe? Então, assim, a gente não ficou colocando nome em nada, a gente só colocou ali a história da criação, para eles sentirem, assim, aquela alegria, uau, a gente que fez esse varal, entende? Foi tudo construçãozinha deles. Teve um dia também que eu criei a água saindo da rocha. O que eu fiz? Peguei um filtro, sabe aquele filtro de barro? A parte de baixo. Eu levei e meio que embrulhei num papel lá parecido com pedra, assim, um cinza, eu acho que era, nem lembro a cor, e aí enchi de água, e daí levei uma varetinha, e daí na hora que Moisés tocou na rocha, eu fui, apertei a torneirinha e saiu água. As meninas, elas riam, disse, professora, acho que engana a gente, isso aí é uma torneira. Eu disse, claro, mas é só para ensinar mesmo, é um filtro, mas eu fiz de conta que é sabe, não esconder, você não está ali fazendo que isso é uma pedra. Elas me tiraram ali, disseram, isso aí nem é uma pedra, isso é mas valeu a encenação, sabe, porque com certeza eles, não é de uma torneira que ele tirou, mas saiu de uma bica, saiu da pedra, entende? Fiz a festa das cabanas, gente, no dia quando era a festa das cabanas, eu fiz com eles, levei bastante pano lá para a sala e a gente, sabe, virou aquela sala do avesso, era pano para lá, pano para cá, e brincamos de cabana, louvamos o Senhor. Depois fomos para dentro da igreja, como eu falei para vocês, depois de ter da igreja, apresentar o que nós tínhamos aprendido. Aí eu joguei a toalha em cima da mesa, e as crianças foram tudo para debaixo da mesa, era a nossa cabaninha. Pensa na alegria dos pais quando viram aquelas crianças embaixo das cabanas, gente, foi muito legal. E daí, dali, elas cantaram a musiquinha que nós tínhamos ensaiado, foi muito top, sabe? Domingo de Palmas também é um domingo que dá para trabalhar o tema. Eu sei que aqui onde a gente mora tem muito palmito, igual aí no Belém do Pará tem o açaí, né? Aqui no sul é palmito, é bem parecido, né? Então, eu levei folha de palmito, fiz o Marcelo ir lá no mato cortar, porque nós moramos bem pertinho do mato aqui. Aí, o Marcelo foi lá cortar umas folhas de palmito para mim, e levamos para a igreja. Quando era domingo de Palmas, daí fizemos uma encenação do domingo de Palmas, sabe? Jesus entrando na cidade e tal, aquela coisa, né? Então, desse jeito, gente. Cesta de legumes, você pode trabalhar com os legumes dá para trabalhar o paladar. Quando foi a administração do Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se contaminaram com o manjar do rei, naquele dia eu levei uma cesta de legumes, e eu entrei comendo cenoura. E levei cenoura também picadinha, assim, para as crianças, para distribuir antes de começar a história, é claro, e eles comendo, gostoso, né, cenoura e tal. Aí, tempos depois, teve uma mãe que ela veio para mim e comentou comigo, ela disse, nossa, depois daquele dia, acho que era o Wellington, nem lembro o nome do menino mais, gente, é tanta criança que já passou pela minha vida, e ela disse que ele começou a comer cenoura, ele não comia cenoura. Jesus é tão bom que até isso aconteceu, a criança começou a comer cenoura, gente, depois daquele dia da ministração, entende? Então, vamos falar um pouco também do louvor. Você pode trabalhar a progressão no louvor, começar com canções alegres primeiro, caso você faça isso antes da ministração da palavra, né? Canções alegres, para depois ir para as mais calminhas. Porque se a criança for das mais calmas para as mais alegres, aí na hora da ministração elas vão estar todas agitadas, né? Só uma dica para a gente observar, né? A voz, ela também deve ser audível para todos os presentes no ambiente. Lembra do mensagem, método e mensageiro? Tentar fazer com que a voz chegue em todos, no último lá atrás, o que tiver, né, no grupo. Tente aproveitar ao máximo isso, tá? Se não tiver o uso de um microfone, alguma coisa, talvez se introduzir no meio do público, né? Às vezes é uma estratégia
que às vezes nem sempre você tem um microfone, uma caixa de som, né? Então, se preocupe sempre com essa mensagem, com a sua voz, para que a sua voz também chegue, né? Tá bom? E evidencie sempre Deus e a mensagem do Evangelho. Sempre, sempre Deus tem que estar em destaque na sua ministração. Falando de adoração também, há sempre um lugar para a adoração dos pequeninos. Vocês podem depois olhar esses textos com mais calma. Êxodo 10:9, Moisés, quando foi para o povo sair do Egito, ele não aceitou isso, porque teve uma hora que o faraó faz a proposta lá para ele, ele disse, não, os meninos vão com a gente, entende? Então Moisés, ele tinha essa visão, não, ninguém vai ficar para trás, as crianças também estão incluídas, elas vão adorar com a gente. Jesus também inseriu elas no contexto da adoração, deixem elas vir a mim. Salmo 8:2 também fala do mesmo assunto, né, que o louvor também está presente no lábio das crianças e faz silenciar o inimigo. Esse versículo é muito importante, leiam depois, tá, gente? E depois em Mateus 21, de 15 a 16, fala da irritação dos religiosos, quando eles viram que as crianças cantavam Hosana, Hosana, olha só o que elas estão dizendo. Jesus repreendeu eles ali, tá, gente? As crianças, elas têm um lugar importante, sim. Vamos falar, então, do desenvolvimento e a adoração. Tem um psicólogo suíço, Jean Piaget, ele aponta 4 estágios importantes no desenvolvimento da criança. O período do motor sensorial dela, ele chama isso de motor sensorial, é de 0 a 2 anos. Nesse período, não existe aprendizado cognitivo, ou seja, a criança, ela, nesse tempo, ela não consegue aprender através da experiência. Não, ela não vai conseguir gravar nada na mente dela através de experiência, tá, gente? Então, é só um conhecimento técnico para vocês. Já o pensamento pré-operacional, ele acontece dos 2 aos 7 anos. É dificuldade em distinguir fantasia da realidade. É nesse período que ela não consegue, sabe, gente, separar fantasia de realidade. Eu me lembro que, para mim, foi assim. Eu me entendi por gente, foi depois dos 9 anos, assim, que eu entendi que eu não era que eu era real, sabe? Aquela brincadeira lá de me beliscar e dizer, mãe, eu sou real. Até hoje eu dou risada, foi muito engraçado, gente. As operações concretas já, a criança, ela entende já dos 7 aos 12 anos. Ela compreende o que é concreto. O abstrato e o concreto, ele já acaba sendo mais claro para ela. Ela consegue entender o Jesus batendo na porta, como se fosse um fato real na mente dela, tá? E já as operações formais, elas vêm acima dos 12 anos. Aqui ela já define muito bem o abstrato, ela já consegue fazer bem fácil a distinção. O Jesus batendo na porta do coração, ele já passa a ser assimilado espiritualmente, entende? Então, por isso a gente precisa, desde cedo, bater na tecla de que ela é uma pecadora, Jesus está batendo na porta, e ele quer entrar, e ele quer fazer morada, para quando ela chegar nesse despertar, nesse fazer a linkagem, ela já saber o que é o mundo espiritual em si. Ela vai entender mais fácil, se isso desde criança for trabalhado nela. Vamos falar de cânticos. Sobre os cânticos que a gente vai usar para cantar com as crianças. Eu, particularmente, gente, eu gosto das musiquinhas que são cristocêntricas em primeiro lugar, sempre que levem a Cristo. Não gosto de cantar uma música que não evidencie, assim, Jesus, sabe? Eu não sou muito fã. Tem muita gente assim que, a gente está se divertindo, ok, mas eu não vou perder o meu tempo, vim aqui, reunir uma galera para me divertir. Não, eu vim aqui para pregar o evangelho. Eu vim aqui para botar a palavra de Deus na mente dessa criança. Então, tenho nada contra, tá, gente? Mas tem muita gente que canta por aí a música do Tchutchuê. Não sei se vocês já conhecem. Mas eu não perderia meu tempo cantar Tchutchuê num evento que eu fizer.
entende? Para tchutchuê, tchutchuê, tá lá a criança fazendo um monte de macacada, rindo, brincando e tal, rodando, botando a língua para fora, polegar para frente, polegar para trás, mas isso trouxe o que de evangelho? Entende? Para mim, não acrescenta. Então, eu, particularmente, não perco meu tempo com uma música que não é cristã, que não evidencia Cristo, que não dê, sabe, aquela musiquinha que deixa dúvidas também. A gente vê isso muito no mundo secular hoje, né? Tem músicas aí que são cristãs, mas não mencionam Cristo no meio da música, sabe? Músicas também que são contrárias à palavra de Deus. Eu sei que, assim, é polêmico às vezes falar certas coisas, mas tem verdades que precisam ser ditas. Tem uma música, eu não lembro, não sei se vocês lembram, a do Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Olha o que essa música está dizendo. Eu não concordo com essa música, porque Jesus não, em nenhum momento ele incentiva a gente a subir, ele incentivou Zaqueu a descer. Então, a palavra, ela, ali é sabe, uma colocação subliminar, assim, desvirtuando bem subliminarmente o que Cristo quis ensinar, entende? Jesus disse desce, Jesus não disse sobe, entende? Então, eu fico, é uma crítica minha pessoal, tá, gente? Então, eu observo, a Johanna, ela é ministra do louvor, eu não sei se ela vai concordar comigo, mas eu não perco meu tempo com esse tipo de ministração, sabe? Não. Se não evidencia Cristo, eu tô fora. Então, falando de cânticos para crianças, cânticos com poucas palavras, elas são bem mais fáceis de serem lembradas, né? Então, eu evito, assim, canções muito longas. Nós temos que evitar essa questão do pastor Gilberto Celete, aquele que eu falei para vocês que é muito parecido com meu pai, que era um evangelista excelente, evangelista de crianças, ele bate muito nessa tecla. A gente não tem que adultizar a criança. Criança é criança, então a gente tem que respeitá-la dentro da limitação dela. Por isso, assim, a gente tem que evitar essas músicas de adulto para as crianças, entende? Então, existem vários tipos de música que a gente pode usar, várias ferramentas que a gente pode usar. Por exemplo, a música de ação, né? Com poucas palavras, mas usar repetições, entonações diferentes, às vezes, movimentos com o corpo, entende? Então, você pode usar muita técnica para a criança sair dali marcada com aquele louvor, com poucas palavras, né? Eu gosto muito de usar o Jesus de Nazaré, para mim, tudo ele é. É uma frasezinha curta, mas ela diz tudo, né? Mas então eu vou usar técnicas para ela gravar essa musiquinha e sair cantarolando, né? Músicas de adoração também são aquelas músicas com uma musiquinha mais calma, né? Um ritmo mais calmo, mas são letras que falam do amor de Jesus, né? Então, essas já são geralmente mais calmas, né? Então, o público adulto, ele usa músicas cantadas pelos adultos na igreja. Ok, se a criança quer cantar, ok, nada contra, porque às vezes a mente dela é boa, ela decora fácil, ela gosta da música, porque na casa dela sempre está tocando aquela música. Mas lá na hora da ministração para as crianças, vamos ficar com as músicas de crianças, tá? Tem muito material, muita música que é curta, que é de poucas palavras, mas que são bíblicas e cristocêntricas, né? E a Bíblia, ela fala da diversidade de músicas, de tipos de músicas, de tipos de louvor. Existem os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, tá todos os versículos ali, se vocês depois quiserem conferir, né? Então, tem uma diversidade de músicas, de hinos, de ritmos, né? A gente encontra muita diversidade. Mas, tratando de criança, vamos ficar no que é mais fácil para elas. Aqui eu tinha botado o versículo só para vocês, mas não vamos ler, porque eu tenho mais coisas para passar para vocês. Falando da
liderando a adoração. Quando você está liderando essa adoração, é bom a gente tentar ser um exemplo para a criança, sabe? Quando você percebe que ela está copiando você até no seu jeitinho de vestir, que nem eu falei na aula passada, ali você já pode observar um feedback, você já está conseguindo influenciar. Claro que o nosso objetivo não é esse, tá, gente? Mas quando a gente está falando de adoração, eu não sei se vocês já viram, às vezes tem criança que imita muito os pais. A mãe, às vezes tem mania de estar na igreja, estar lá com a mãozinha levantada, cantando. A criança vai imitar a mãe, sabe? Ela vai estar lá com a mãozinha levantada, fechando o olhinho, dando aquela balançadinha no corpo para lá e para cá, igual a mãe, sabe? A criança observa muito. Então, a gente tentar ser esse exemplo na adoração, sabe? Você pode cantar de uma maneira alegre, divertida, para a criança ver que o louvor não é uma coisa enfadonha, ela é alegre, ela é divertida, mas ela é bíblica, né? Ela não é só um passatempo ali, né? Ensine até que a criança compreenda a liberdade da adoração, né? Então, a gente precisa insistir nisso, mostrar que na adoração há liberdade, não é uma coisa engessada, antigamente aquela coisa né, tinha que ficar em silêncio, abaixar a cabeça, aquela coisa, a mãozinha, não, o louvor, ele é uma expressão espontânea do corpo dela, claro que sem exagero, sem extrapolar, sem ferir, né, porque o Espírito Santo, ele não fere, ele envolve, ele atrai, né, então, nesse sentido que eu falo, então a gente ficar ali incentivando a criança de que é gostoso louvar o Senhor, é uma coisa prazerosa, é alegre, né? Encorajar a criança a se envolver na adoração. Por isso que eu gosto sempre de usar vários tipos de usar diferentes modos de cantar a música para envolver também aquele que não quer muito participar. Não sei se vocês já perceberam, de vez em quando está a galera toda em algum lugar reunido e a gente vai cantar ali uma música, sempre tem aquele que não quer participar. Eu, muito incomodada com isso, sempre tenho o que é mais atrasadinho, aí eu gosto de cantar também a música de forma, vamos cantar rapidinho? Então vamos cantar bem preguiçosinho também. Aí o preguiçosinho, ele se sente envolvido, entende? Eu não sei qual é a mensagem que eu consigo transmitir para ele, mas eu vejo que ele se sente envolvido. Cantar devagar, com preguiça, igual eu, mas a gente só faz uma ou duas vezes e para, não fica ali incentivando muito, é só para chamar ele, depois vamos embora, vamos fazer atividade, entendeu? Vamos agitar, vamos cantar pulando, vamos cantar mais rápido, vamos cantar, entende? Para ela se envolver, tentar criar esse ambiente participativo, né? Inventando vários métodos, né? Vai pedindo, orando a Deus, Deus vai te dando o que fazer, né? Você pode levar isso planejado, né? Mas às vezes vem uma ideia ali na hora, né? Vamos fazer assim, entende? Às vezes é Deus te levando para envolver alguém que está ali, que não estava se sentindo envolvido, né? E nós podemos ministrar também através da diversão, usando as brincadeiras e os jogos de forma positiva. Nunca assim, alguma coisa que vai gerar um efeito negativo, né? Então, a gente tem que sempre, quando for usar uma brincadeira, usar um jogo, já me aconteceu, assim, diversas vezes, assim, de ter coisa assim, a ideia é boa, mas às vezes, para o local, para o ambiente, para o espaço, não dá para usar. Às vezes é perigoso, tem crianças muito grandes e que vão poder machucar as pequenas, ou às vezes tem muito a ver com a cultura local, né? Então, tem locais, gente, que as crianças são muito calmas, mas tem locais que a gente vai que elas são muito agitadas. Então, tudo isso a gente tem que analisar, mas não deixar de fazer, daí tentar sempre levar algo adequado ao ambiente que você estiver ministrando, né?
é o que eu falei aqui, evitem usar os que podem gerar efeitos negativos, né? Que não agreguem valores cristãos, por exemplo. Vamos evitar coisas que não agreguem valores cristãos. Por exemplo, tem uma música da Florzinha de Jesus, que até eu acho que eu comentei com vocês. Teve isso aqui, eu criei a do Soldadinho na época, depois eu fui ver, tinha mais gente cantando, mas eu parti pro Soldadinho, porque eu vi que tinha um menino na minha classe, meu, gente, isso faz mais de 20 anos já. Quando eu fui cantar Sou uma Florzinha de Jesus, na época não tinha esse negócio de ideologia de gênero, gente. Vagamente alguém falava alguma coisa, não tinha essa coisa louca que tá agora, né? E aí o menino disse assim, eu não sou Florzinha de Jesus? Eu disse, na hora, assim, eu levei um choque, assim, eu disse, não, mas você é soldadinha, isso saiu, assim, espontâneo da minha boca, não sei de onde que eu tirei, e em seguida, então, nós fizemos a separação, vamos fazer assim, as meninas cantam o que são as florzinhas, e os meninos os soldadinhos, só que os meninos têm que cantar com a voz bem grossa, bem forte, daí a gente fazia, assim, dava aquela ênfase, daí sim, eles se sentiam incluídos, entende? Então, foi, assim, um aprendizado diante de uma repreensão de uma criança, entende? E graças a Deus, que foi assim, que desde lá já essa questão já está bem viva na minha mente. E eu passo esse conselho para vocês. Também a música, né, da Boa Menina e do Bom Menino, né, da Esther e Sansão, é muito bom para trabalhar isso, tá? A gente precisa insistir nisso. O mundo está aí proliferando essa desgraça, mas nós vamos insistir naquilo que Deus criou, né? Então, esse tipo de música, esse tipo de dinâmica, né? Então, precisa sim ser evidenciado nos nossos eventos, né? Quando for fazer alguma diversão, alguma brincadeira, ser claro nas regras, explicar como que funciona, o máximo, né? Para que não haja dúvidas, né? Para que não haja, evitar entristecer aqueles que não tiveram a informação correta, né? Fazer testes também para ver se todos entenderam, também vale, né, gente? Participar, você também participar junto da brincadeira, não só ficar lá ditando as regras, mas de vez em quando tá lá junto, se envolver de verdade, né? E observar, gente, isso aqui é uma coisa que eu falo para vocês, observar sempre as questões de segurança. Que às vezes a ideia é legal, mas não é segura, né? Às vezes pode gerar transtornos, assim, às vezes mesmo uma coisa, às vezes tem involuntário, já aconteceu, assim, de a gente estar num evento e a equipe lá que a gente participa, eles têm cama elástica, né? Então a gente faz primeiro a administração, as crianças ganham a pulseira para poder ir na cama elástica, senão a gente não deixa elas ir, né? E aí, uma criança lá pulando, não torce o pé, gente. Meu, que desespero foi. Mas Deus foi tão bom que nós nem sabíamos, fomos descobrir a massagista naquele dia. Nós tínhamos uma massagista no grupo. E ela em seguida foi lá e ajeitou a perninha da criança. Foi assim uma coisa de Deus, mas a gente tem que cuidar o máximo com a questão da segurança, tá? Evitar, assim, transtornos nessa área, né? Tentar planejar tudo com antecedência, não deixar para em cima da hora, gente, porque daí em cima da hora é aquele tumulto, não acha as coisas, ai meu Deus, é muito chato, assim, deixar as coisas para muito em cima da hora, né? Falando de disciplina e punição, o primeiro tópico ali, ele já diz tudo, a disciplina previne, mas a punição castiga, então, dito isto, prevenir sempre é melhor, né? Então, a gente vai fazer a nossa parte para prevenir, para não dar, evitar, né, que as coisas não saiam da melhor forma possível. A gente tem que fazer o máximo para a gente conseguir ministrar da melhor forma possível. Comece sempre com uma oração. Acima de tudo, proponha amar. Fazer com amor, o que você está fazendo, fazer com amor, fazer pensando naquele que é digno daquele teu serviço, daquele teu empenho, daquela tua ministração, amando a Deus e também aqueles que estão ali sendo ministrados, olhando para eles com compaixão,
não com empatia. Esses dias eu ouvi uma ministração sobre a questão da diferença da compaixão e da empatia. A compaixão, ela é diferente da empatia. Compaixão é quando você sente compaixão, sente amor por eles, se compadece deles, mas não deixa de falar a verdade, como ela é, para essa pessoa. Era isso que Jesus sentia pelas pessoas. Eu via nessa ministração que Jesus não sentia empatia pelas pessoas, ele sentia compaixão, ele sentia amor por elas e dizia: você é pecador e precisa se arrepender. Essa era a mensagem de Cristo. Ele não ficava lá dizendo: pois é, coitadinho de você, a gente não pode ser homofóbico, por exemplo. Não, a gente vai dar um jeitinho nisso. Não, é pecador e precisa se arrepender, ponto. Jesus não fazia volta. E a gente não deve ter pena. Então, isso acontece muito, a gente, no circuito das cores, geralmente eu fazia a cor escura, mas de vez em quando acabar, a gente tem que fazer outra cor, mas quando eu estou na cor escura, eu reparo muito isso. Já aconteceu muitas vezes de a gente estar ali ministrando, quando você chega ali no ponto central, que a pessoa se vê no cenário e ela se enxerga no espelho e ela vê que é pecadora, tem gente que levanta e vai embora. Só que assim, diante de Deus, dessa alma a gente está livre, entende? Mas algumas vão embora, porque é pesada essa mensagem. Ninguém gosta de quem não é cristão. Nós somos cristãos, já somos acostumados a nos arrepender. Mas há pessoas que a primeira vez que elas ouvem assim, nossa, que horror, eu sou pecadora, sabe? É um choque muito grande e pegam e vão embora, sabe? Então, Jesus era esse cara que não fazia volta. Ele falava, claro, com cada um ele tinha o jeito certo de falar, mas ele não deixava de falar a verdade, mesmo amando, né? E outra coisa que é bem importante, né, explicar bem as regras do evento, quando você for fazer alguma coisa que tem regras, por exemplo, a gente explica, ó, para você ir na cama elástica, você precisa passar pelas 5 cores, pelas 5 ilhas, então a gente deixa isso bem claro para toda criança, porque elas chegam já vendo a cama elástica, então a gente já fala, ó, para você ir lá, você vai ter que passar aqui. Então é uma explicação que a gente precisa dar para elas não achar que a gente, né, não, a gente, é a regra do nosso evento, entende? Outra coisa também é interessante a gente estar sempre bem preparado, antecipadamente para a ministração e para as atividades, evitando as distrações. A palavra-chave, gente, vamos para a palavra-chave. Vamos falar de vamos falar amor. A palavra-chave, amor. Outra coisa, assim, gente, evitar as distrações, né? A gente tentar se preparar o máximo para evitar as distrações. Tô lá me no meio, de repente eu me distraio porque eu esqueci alguma coisa, entendeu? Aí, sabe, perde a veia, né? Trate todos com igualdade, evitando favoritismo. Isso é uma coisa, assim, imprescindível. A gente precisa tentar não ter o preferido, sabe? Porque é complicado, tem criança ali que, mesmo você não fazendo isso, ela se sente rejeitada, então, evitar ter o queridinho, o favorito, né? Envolva ao máximo as crianças com atividades para fixação de aprendizado, sabe, tudo que você puder fazer para ela memorizar, para ela guardar o ensino, é muito importante. Se possível, tratá-las pelo nome. Gente, isso aí tudo é ponto positivo, tá? Manter contato visual, aquilo que o professor Julian falou ontem, manter contato visual com as crianças na hora da ministração é muito importante, porque você vê caras e bocas ali, às vezes, quando você fala alguma coisa assim, alguma coisa que tá, sabe, quando a história está crescendo, está chegando no clímax, assim, você consegue tirar o seu feedback ali já na hora, o aproveitamento que está tendo, você já consegue ver ali, né, muitas vezes. Evite inconsistências, né, tipo interrupções, sabe? A gente precisa manter os limites, as regras, né? A gente precisa mantê-las para o bom andamento, né, do trabalho. E vamos falar também sobre a prevenção, né?
eu acho que eu pulei um, não, não. Vamos falar também sobre a questão da prevenção. Quando a prevenção falhar, a gente tem um escape, gente. A gente, para tudo, a nosso escape é a oração, né? Orar, orar e orar, pedindo a direção do Senhor para tudo. Tente mostrar o erro da criança, sem rejeitá-la, gente. Aquela questão do Paulinho lá que eu mostrei para vocês. Ele estava errado, ele queria estar acima das outras crianças, mas eu tentei, nem sei, na hora assim, eu só orei, eu nem, quando eu vi, eu tinha falado uma coisa que eu vi que foi Deus que colocou aquelas palavras na minha boca. Eu consegui atrair ele, convencê-lo, mostrei o erro dele, mas não o rejeitei, eu inseri ele, eu pedi ajuda dele, ele se sentiu importante ali, na hora eu consegui convencê-lo, sabe? Tente tratar com a causa e não somente com o efeito, né? Então, tem uma causa, às vezes tem uma rejeição ali envolvida, alguma coisa, então, sabe, a gente tentar olhar por esse lado, por esse ângulo. Reforçar também o seu amor pela criança após a disciplina, né, às vezes você precisou disciplinar a criança, você precisou, por exemplo, trocá-la de lugar porque ela está fazendo muita bagunça, depois você vai lá, afaga a cabeça dela, fala uma palavra positiva, "Ó, eu fiz isso porque eu gosto muito de você, não quero que você seja malcriada", sabe, falar as palavras positivas, para ela. Mas quando fizer isso, quando você, disciplinar uma criança, tentar fazer isso sempre em particular, tá, gente? Quando der. Tem casos que não dá, tem casos que tem que agir na frente dos outros mesmo, mas tentar, né, a gente tem que fazer o possível para isso, ser no particular. Evitar humilhar a criança, né, usar palavras humilhantes ou agressivas, né, tentar sempre sondar os fatos que levaram ela à indisciplina, às vezes, tem um trauma, alguma coisa, eu vi esses dias uma pesquisa que mostra que crianças que são ansiosas, é porque elas foram criadas, com muito grito dentro de casa. Então, quando os pais, a família, todo mundo grita dentro de casa, é fato, a criança vai ser, muito ansiosa. Então, sabe, é um fator, assim, que a gente tem que observar bem como foi a criação, qual é o contexto social que ela está, né, para saber lidar melhor sempre com as situações. Tentar não reagir emocionalmente com a sua emoção, né. Gente, eu vou correr um pouquinho só para a gente tentar passar tudo. Outra coisa, minimizar as interrupções, evitar as interrupções. Isso aí tem um assunto bem bacana na apostila para vocês, se vocês quiserem olhar depois lá, né. Deixa eu ver aqui. Aí tem os passos, para disciplina, né, falar com a criança privadamente, né, é aquilo que eu falei de disciplinar em particular, né, advertência, às vezes tem assuntos que você precisa levar para os pais, né, então não deixar de fazer isso, às vezes é chato, mas às vezes é necessário para o próprio bem da criança, né. Se o problema às vezes não for resolvido, às vezes tem casos, né, que vai ter que levar para o líder do ministério, da igreja local, né, às vezes tem coisas cabulosas que aparecem às vezes, né. Aí se o problema persistir, os pais da criança deverão ser informados para não mais enviar a criança para reunião, porque às vezes tem criança que, já me aconteceu, gente, de ter que falar com os pais e, infelizmente, os pais daí viram que não era viável mais trazer a criança, ela tinha um transtorno lá, e acabaram não mais, mandando a criança, né. Outras diretrizes básicas, né, o planejamento, já falei, da criatividade, o dos objetos, eh, de 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 aprendizagem, progressão no louvor. A voz, ela precisa ser audível, para que todos os presentes, estejam ali e gente, eu acho que eu passei já esse, né. Ah, sim. Sim, já foi falado, desculpa, eu acho que eu voltei aqui. Falando da literatura, então, vamos para as 2 últimas películas. Literatura, gente, são 2 frases que eu quero que vocês observem, então, sobre a literatura, às vezes tem gente que não, valoriza a literatura.
mas os comunistas, todos os istas aí que estão destruindo, eles têm eles priorizam, eles evidenciam, eles batem muito na questão da literatura, tá? Então, Lenin, ele falou assim, todos os comunistas devem engajar-se ativamente na distribuição de literatura ateísta, porque a escrita, ela é poderosa. Quando você escreve, você traz do espiritual para o físico, então você está autorizando, isso é fato. Deus também mandou escrever. Antigamente ele falava, mas depois mandou escrever, escreva, para que tenha autorização e fique registrado. Quem quiser consultar, tem onde consultar, entende? Por isso, a literatura, ela é importante, sim. E Trotsky também, um outro ista lá, ele falou assim, o modo mais poderoso de propagação do comunismo é o panfleto de bolso. Pasmem, mas é. Eles valorizam muito essa questão da literatura. E 3 frases importantes de 3 pensadores grandes evangelistas de criança. Moody falava, quando Deus deu Cristo a este mundo, ele deu o melhor que ele tinha. Portanto, ele quer que façamos o mesmo. Jim Elliot, aquele que era o evangelista dos indígenas, índios Banil, eu acho que é, aqui da América do Sul, ele falou assim, nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Será que a gente precisa? Acho que não, né? A gente já está bem esperto para isso, né? E o pastor Gilberto Seletti, ele falou assim, pregar o evangelho para a criança não significa inovar o evangelho em si, mas sim apresentá-lo de uma forma mais simples, para que os pequeninos também entendam a mensagem de Cristo. Tá? Então, essa era o nosso assunto que eu tinha para hoje. Eu não sei se vocês quiserem, eu tenho mais um videozinho que eu queria mostrar para vocês, que é nisso aqui que eu sonho as nossas crianças chegarem depois de serem evangelizados. Eu queria mostrar rapidinho, tá, gente? É só o pastor Hernani Santos, aquele que eu dei a tarefa para vocês, da pregação, hoje ele tá mais magrinho, ele fez uma cirurgia, tá? E ele tá mais magrinho, mas é o mesmo cara. Vejam só o que ele, o videozinho que eu tirei da página dele, acho que foi do Insta que eu tirei. O Espírito Santo vai mover os corações dos brasileiros para temerem ao Senhor, para se arrependerem, para quebrar seus altares e começar a usar eles nas ruas. E como ele vai fazer isso? Começando com seus filhos. Eles vão acordar falando em línguas, eles vão dormir e vão acordar cheios do Espírito Santo. A escola deles será cheia do Espírito Santo. Tem algo poderoso. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. É isso, gente. Meu sonho é esse, que o avivamento seja expandido pelas crianças cheias do Espírito Santo. E não vamos nos acanhar, não vamos ficar aquém. Arrepiou, né? Arrepiou mesmo. Não vamos ficar aquém a esse chamado tão importante. Vale a pena, sim, investir no evangelismo de crianças, orar por elas e interceder por elas, porque elas, sim, elas podem ser adoradoras e podem expandir, e o avivamento pode ser levado para o meio onde elas vivem, sim. Eu creio nessa promessa divina. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe, e até semana que vem ainda é a última aula, tá bom? Deus abençoe, tchau para vocês. A foto? Ah, Marcelo
lembrou da foto, gente?